Todos sabemos que a Alemanha é famosa pelas suas salsichas, carnes e schnitzels, mas não é só disso que os alemães vivem não. Vamos ver nessa lista os melhores pratos vegetarianos da Alemanha, de acordo com a minha humilde opinião. Listas alemanizadas da Elissa. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como é ser vegetariano aqui na Alemanha, e naquele vídeo eu combinei com vocês que eu ia fazer este vídeo aqui com a minha lista de pratos tradicionais alemães vegetarianos. Uma coisa que eu quero dizer é que infelizmente esses pratos são vegetarianos, eu não consegui encontrar nada assim que fosse vegano e fosse tradicional. Provavelmente existem, né, versões das coisas transformadas em produtos veganos, mas aí teria que ir num restaurante mais específico. Isso aqui, tudo que eu vou falar, são comidas normais, né? Elas são tradicionais alemãs assim mesmo. Elas não são preparadas especialmente para ser vegetarianas. Então a galera vegana tem que procurar melhor para realmente encontrar esse tipo de prato na versão vegana. Vamos lá então. Na 10ª posição eu vou colocar aqui um prato que eu não necessariamente gosto, mas que eu já tive que comer por falta de opção em um restaurante quando a gente visitou Frankfurt. Esse prato são os ovos com grüne Soße, que é o, né, molho verde de Frankfurt, que nada mais é do que normalmente 4 ovos cozidos com o molho verde de ervas deles. É bom? É, mas não é uma refeição, assim, é meio chato, né, comer 4 ovos cozidos com molho verde, por mais que o molho seja gostosinho. Mas na época a gente foi num restaurante tradicional lá em Frankfurt e a única coisa sem carne que tinha era isso, então é o que temos pra hoje, né? Na posição número 9 eu tenho aqui um produto que é sazonal, né? São os aspargos. Não é sempre que tu vai encontrar nos restaurantes, mas quando tiver na época tu pode ter certeza que vai ter milhões de pratos com aspargos. Eles são muito gostosos, pode variar o molho e coisas assim. Então é uma ótima opção durante os meses da primavera, né? Inclusive eles têm um ditado popular que diz que durante as 7 semanas antes do dia de São João, que é dia 24 de junho, é a época para não esquecer de comer seus aspargos. Então fica a dica que todo restaurante vai ter tudo que é tipo de coisa com aspargo. Massa, pizza, enfim, prato só de aspargo com molhinho, muitas opções. Na 8ª posição tem um prato que foi uma das minhas primeiras experiências aqui na Alemanha comendo comida típica vegetariana, que é o Knödel. Isso nada mais é do que uma bolinha, assim, uma bolona na verdade, que é feito de batata, ó, obviamente, né, como a maior parte das coisas aqui na Alemanha, mas também pode ser feito de pão. Tem 2 modelos, esse de pão eu nunca comi, mas o de batata é muito gostoso e também tu pode escolher o molho, pode escolher o recheio, dependendo do restaurante, né, vai ter opções, vai ter alguma coisa dentro dessa bolinha de batata e o molho por cima, então fique atento aos ingredientes do molho e do recheio também. Na 7ª posição eu tenho aqui um item que é meio polêmico, né? Sempre gera uma certa discussão se essa comida é alemã, ou é francesa, ou é não sei o quê. Ela é típica alemã, sim. Talvez ela não tenha sido criada na Alemanha, mas ela é muito tradicional daqui. Sim, que é a Flammkuchen, né? Que é a pizza alemã que a gente chama. Que é como se fosse, né, claro, uma pizza, só que a massa é um pouquinho mais crocante e ela é mais fininha também, não é com molho de tomate, é com molho branco normalmente. É como se fosse uma pizza, então é muito fácil encontrar todo o tipo de recheio que a gente quiser, né? Então, obviamente, fica muito fácil fazer Flammkuchen vegetariano. E, inclusive, durante a temporada dos aspargos, existe Flammkuchen de aspargo, que, olha, é uma delícia, então não perde, tu pode juntar duas coisas numa delícia só, aspargos e Flammkuchen. Na 6ª posição tem mais um produto de batata, claro, né? O melhor amigo do vegetariano na Alemanha é a batata, que é o nhoque alemão, como a gente chama, que é o Schupfnudeln, que são como nhoques, né? Só que um pouquinho mais compridos, assim, um produtinho feito de batata, e tu frita na manteiga, se tu for fazer em casa, né? A gente gosta de fritar na manteiga, fica uma delícia. Em restaurantes, uma opção bem tradicional de molho é comer esse nhoque alemão com repolho e cebolas. Eu, particularmente, nunca comi, mas parece bem gostoso até, hein? Vale dar uma chance. Na 5ª posição tem a comida que eu considero que é aquele prato que tem em qualquer restaurante tradicional alemão quando não tiver mais nenhuma outra opção que não tenha carne. Esse prato vai te salvar com certeza, que é o queijo camembert, né, no forno com um molho, uma geleia de frutas vermelhas por cima. É uma delícia e se tu estiver te sentindo ousado, assim, se tu não estiver muito preocupado com as tuas artérias, tu pode comer esse queijo frito ainda, que é melhor ainda. E aí ele vem frito, quentinho, derretendo com aquele molho de frutas vermelhas por cima, é uma delícia. E eu acho bem difícil encontrar um restaurante tradicional alemão que não tenha esse queijo, é bem normal, eu já comi várias vezes e eu recomendo, é uma delícia louca. Nos aproximando aqui das primeiras posições, eu tenho o Kartoffelpuffer, que também é conhecido como Rösti em algumas outras regiões da Alemanha, que é a panquequinha de batatas, que é uma delícia também. A gente já fez um vídeo aqui no canal mostrando a receita, né? É bem fácil de fazer, dá pra fazer em casa, qualquer um pode, qualquer um se diverte fazendo. É só ralar umas batatas ali, misturar com ovo e farinha e fritar. Mais uma vez, fritura e batata, carboidrato e fritura, mas é uma delícia, é tradicional, é bem fácil de achar nos restaurantes também. Tu pode comer doce ou salgado. Eu gosto
gosto mais salgado. E na versão doce é só jogar um Apfelmus por cima, né, que é como se fosse uma geleia de maçã, mais ou menos. E pronto, panquequinha doce, delícia absoluta, Kartoffelpuffer em quarta posição. Chegamos no nosso top 3 e a terceira posição é um prato que tá, ok? A pessoa pode dizer que não é alemão esse prato, mas eu discordo. Esse prato é sim muito berlinense, que é o Doner. E o Doner, ele é um prato que é berlinense porque ele foi criado aqui, apesar dele ser tradicionalmente turco, né? A versão que nós temos aqui foi criada assim em Berlim e é uma coisa tradicional berlinense. Todo berlinense de coração adora um bom Doner. E opções vegetarianas de Doner não faltam. Tu pode comer só com legumes, pode comer com falafel, que são bolinhas fritas de grão de bico. Também pode comer com halloumi, que é um queijo também frito, né? Muitas frituras, muitas delícias. E o Doner nada mais é que um sanduichão, né? Um pão com muita salada, muito molho e essas opções aí que podem ser legumes, podem ser o queijo ou pode ser o falafel nas versões vegetarianas. Que nas versões de carne o recheio seria aquele cilindrão de carne, né? Que as pessoas vão como se fosse depilando fatias de carne pra colocar ali. Esse aí é o Doner. A minha segunda posição não é assim uma refeição, né? Mas é uma coisa alemã que eu gosto muito, principalmente quentinho, saindo do forno, com o cafezinho, que é o pretzel. Quem segue a gente no Snapchat já viu várias manhãs eu caminhando por aí com um pretzel quentinho na mão. É uma coisa maravilhosa, salgadinho, bem fofinho, bem quentinho, numa manhã fria berlinense. É uma delícia absoluta, recomendo muito comer pretzel, mas tem que ser fresquinho. Aqueles que não tão fresquinhos assim, já estão meio duro, meio biscoito assim, não recomendo. Comam fresquinho, saído na hora da padaria. Antes de chegar aqui na primeira posição do prato vegetariano tradicional alemão que eu mais gosto e recomendo, eu quero fazer uma menção honrosa aqui. E eu quero falar de uma coisa que tem um pouco a ver com o pretzel, né? Que são as padarias e também os doces alemães. Os alemães sabem muito bem como fazer pães, croissants, tortas, bolos e coisas maravilhosas. E eu recomendo muito que tu vá em padarias e coma os sanduíches deles, os pães, os doces. Todas as coisas são muito boas pra quem quer fazer só um lanchinho, né? Não necessariamente uma refeição. Toma um cafezinho ali, toma um chá, qualquer coisa e come. Os pães e os doces deles são muito bons mesmo. Padaria é uma coisa super tradicional alemã. Poucas coisas são mais alemãs do que curtir um domingo fazendo Kaffee und Kuchen, né? Que eles gostam, que é tomar um café comendo um bolo, que pode ser, né? Pra se aquecer num dia frio de inverno, ou então sentar num Biergarten num dia de verão, no jardim, e comer um café com bolo. Delícia, muito divertido, é o que os alemães gostam de fazer no domingo normalmente. E finalmente a minha primeira posição aqui não é uma grande surpresa, porque a minha primeira posição é exatamente a mesma primeira posição da lista alemanizada do Rodrigo, quando ele fez, né, as comidas tradicionais alemãs que ele mais gosta. Também é a comida tradicional alemã que eu mais gosto, pode ser vegetariano, normalmente é vegetariano, e é o Spätzle. O Spätzle nada mais é do que um tipo bem específico de massa que os alemães fazem aqui, e normalmente o consumo tradicional é o Käsespätzle, que é massa e muito, muito, muito queijo, e fica uma delícia. Eles colocam no forno, às vezes também uma cebolinha frita em cima, uma saladinha, muito, muito, muito bom mesmo. E uma outra versão que eu gosto muito também é o Spätzle com lentilha, que o Rodrigo também falou no vídeo dele, que é o estilo que a galera na Suábia gosta de comer, que é uma região aqui na Alemanha. Então é a massa com lentilha em cima, sim, pode ser esquisito, mas eu sei que tem gente que come massa com feijão no Brasil também. É como se fosse mais ou menos isso, só que uma versão alemanizada da massa com feijão, né? Então é uma delícia, é vegetariano, eu recomendo muito, é a nossa primeira posição, com certeza. É o que a gente come aqui toda semana, com certeza a gente vai comer Spätzle, seja com lentilha ou com queijo. Com isso eu acabo aqui o meu top 10 de comidas tradicionais alemãs que são vegetarianas. Uma dica muito importante é sempre perguntar e te certificar que essa comida realmente é vegetariana, né? Porque vai que colocaram bacon pra dar gostinho, vai que colocaram um sei lá o quezinho pra, né, dar sabor, né? Sabe como é que são essas coisas, né? Então pergunta pro garçom se tu estiver no restaurante, pergunta pra pessoa se tu estiver na casa de alguém, sempre te certifica antes de comer, que é melhor, né? Como eu disse antes, eu infelizmente não consegui achar nenhum prato que fosse tradicionalmente alemão e que fosse vegano, então eu fiquei devendo essa, mas temos 10 opções vegetarianas aí pra quem é vegetariano. Eu espero que vocês tenham gostado da minha lista alemanizada, que do nada eu vim aqui e roubei o quadro do Rodrigo, e até a próxima lista alemanizada vai ser do Rodrigo e não minha. Fiquem aqui no canal, se inscrevam, compartilhem esse vídeo com todos os amigos vegetarianos ou não de vocês, e nos vemos na próxima. Um beijo, tchus! Produto que é sazonal, né, que são os espargos. Aspargos em português. Tem inclusive um ditado popular alemão. Quando não tem nada mais que não seja com carne. Nada mais que não seja com carne, tá certo? É. Normalmente tem, eu já comi várias vezes isso por não ter opção. Não que, né, é delicioso, não é por falta de opção, mas normalmente é a opção que tem. Tá muito confuso. Tu pode comer com halloumi, que é o queijinho, com falafel, que é... O que é falafel mesmo? É bolinhas de grão de bico. Grão de bico. Que tem a ver um pouco com os pretzels. Então nada mais é do que um tipo específico de massinha que os alemães
Hora da dancinha. Listas alemanizadas da Elissa. Eu bate né, eu bate né. Eu vou fazer várias dancinhas. Listas alemanizadas da Elissa. É assim que tu faz, né? Tipo os bracinhos assim. Eu fiz uma pombagira louca.